Este programa tem o apoio cultural do Colégio Progresso de Araraquara. O último programa. A repercussão que garante uma audiência crescente e qualificada. Minha amiga, meu amigo, gente da TV de Araraquara. No último programa, nós ouvimos o advogado Guilherme Loria Leone. Ele e a sua chapa de número 2 participando da eleição da OAB, a eleição que vai ser no próximo dia 29 deste mês de novembro. E antes, nós ouvimos a chapa número 1, encabeçada pelo advogado João Milani Veiga. Eleição da OAB. O advogado deve pensar, analisar e escolher. O programa de número 58 está começando. Gente da TV Ara, da NET, Canal 15 e do site do Jornal de Araraquara. O protagonista desta edição é o professor José Guilherme Dinardi. Ele exerceu com muita dedicação, com muita eficiência, a investidura de delegado de ensino de Araraquara. Sempre uma preocupação minha de dar assim uma ênfase tão grande quanto possível nas atividades cívicas da escola. Pois é, ex-delegado e ainda detentor de uma bagagem enorme de experiência, de conhecimento, de saberes educacionais. O programa com o professor Dinardi vai ser exemplar, um ícone, sem dúvida, da história da educação de Araraquara. Falando-se em educação, o Colégio Progresso é campeão dos Jogos da Primavera. Jogos da Primavera, versão 2012. Os principais jogadores, os principais times, as principais equipes na modalidade de voleibol. Progresso campeão. Musearte é um movimento também do Colégio Progresso que reúne a voz, a energia, a manifestação corporal de alunos, professores, funcionários e ex-alunos, professores, funcionários. O professor Luiz Piquera, regente, ele ficou muito satisfeito com mais uma performance. Todos trazem elementos, todos falam, todos ouvem. E assim a gente vai construindo essa nossa caminhada. A reportagem da TV Ara, que foi realizada pelo William Oliveira, jornalista com imagens de Marcelo Oiafuso, foi liberada pelo editor-chefe, Luiz Esteves. Um belo trabalho de uma bela manifestação musical, falando das coisas do nosso Brasil. Equipe da TV Ara, muito obrigado, hein? Na saudade, um espaço para o professor Joaquim Pinto Machado Júnior, o professor Machadinho e a sua esposa Eunice. Com muito carinho, com muita saudade no coração, a gente vai falar do professor Machadinho. E quando a gente fala do professor Machadinho, que compôs a equipe que fundou a Associação São Bento de Ensino, a gente se lembra da filha dele, professora de música Alexandrina Alex Machado. Que saudade dessa gente boa. E que fez história, não somente no São Bento, mas em toda a região de Araraquara. Dentro de um minuto se tanto, nós vamos ter aqui o prazer de ouvir o professor José Guilherme Dinardi, a história viva da educação da região de Araraquara. Até já.
As pessoas constroem a história e Araraquara cresce. O JA há 20 anos registra os fatos mais importantes da semana. O primeiro jornal de Araraquara em cores desde fevereiro de 1993. Pensando na interatividade, valoriza parceiros e a nossa gente. Páginas online, vídeos e TV na plataforma tríplice que valoriza anunciantes. Jornal de Araraquara. Comprometido com a aspiração popular. O professor José Guilherme Dinardi exerceu todos os cargos do magistério e chegou ao ponto máximo, delegado de ensino da região de Araraquara. Exerceu esta função com galhardia, com competência, com extremo espírito público, trabalhando com afinco, a fim de levar a sua missão, essa missão espetacular, à vitória, que é dividida generosamente com toda a cidade, com toda a região. Durante 60 anos, o professor Dinardi trabalhou, deu o seu saber à educação. Uma passagem extraordinária. E é isso que nós estamos focalizando a partir desse momento que vai ser cheio de emoção. Sou nascido em Bebedouro. Em Bebedouro eu saí aos 8 anos de idade. E os meus pais são o Guilherme Dinardi e a minha mãe, Ena Paladino Dinardi. Meu pai era ferroviário da Companhia Paulista de Estrada de Ferro. E então ele estava sujeito, como obrigação ou dever dentro da Companhia Paulista, de se submeter às transferências, às remoções, não é? E com isto eu fiz uma verdadeira vida de nômade, passando por vários lugares onde o meu pai era removido para trabalhar. Então eu fiz o primeiro ano do grupo escolar em Bebedouro. Houve uma remoção do meu pai, ele preferiu mudar de setor. Em Bebedouro ele trabalhava como plantão do movimento. Era o setor que cuidava da movimentação dos trens dentro do trecho, a partir de Rincão até Colômbia, se não me engano. Ele preferiu outra carreira de estação. Então ele foi como chefe de estação, da estação de Conde do Pinhal, vizinho aqui a São Carlos. Então, lá os ferroviários tinham o hábito de chamar essas pequenas estações de estação de mato. Então, nós moramos na estação de mato de Conde do Pinhal. O Colégio Progresso de Araraquara é campeão dos Jogos da Primavera. Jogos que reuniram, nesta edição de 2012, os principais colégios da Morada do Sol. A modalidade voleibol.
queria perguntar para o professor José Guilherme Dinardi, quando chegou a Morada do Sol, quando foi, como foi? Eu cheguei em Araraquara em 1961 e fui o primeiro diretor efetivo do então Ginásio Estadual da Vila Xavier, Chicão hoje. Tinha sido instalado o ginásio há 2, 3 anos e eu já peguei a escola organizada e muito bem organizada e dei continuidade ao trabalho de uma escola que me deixou assim muito satisfeito pelo tipo de trabalho que a gente pôde realizar. O Colégio Progresso é campeão e é muito gostoso, é salutar, dá muito prazer estudar num colégio campeão. A professora Liliana Serafim está aqui na programação para fazer um convite especial. Estamos com as inscrições abertas para a educação infantil a partir de 1 ano e meio, o ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e ensino médio. E nós gostaríamos de convidar todos os pais que querem que seus filhos façam parte desta história de sucesso do Colégio Progresso, que venha nos visitar, venha conhecer o nosso trabalho e faça a inscrição do seu filho. Você fará parte da grande família Progresso. Um alô especial para a turma boa do Imparcial, 82 anos escrevendo a história da cidade. As rotativas do jornal O Imparcial imprimem a história da cidade há mais de 80 anos. Comercial e assinatura 3336-2022. Professor José Guilherme Dinardi, quais as fases que antecederam a sua posse como delegado de ensino? Final de 61, houve assim agitações no país, né? Já depois da renúncia de Jânio Quadros, greves, movimentos de sindicatos, e então houve várias escolas que entraram também em greve. E a chefia do ensino secundário da época, preocupada com o problema, e face à inexistência de serviço de inspeção no ensino secundário na época, houve um pedido para que eu respondesse também por algum acontecimento fora do funcionamento regular das escolas, né? Então eu passei a atender e chegou uma situação tal que o ensino secundário na época tinha umas chamadas inspetorias regionais, mas a nossa aqui estava sem titular. E por causa disso é que eu me solicitaram que fizesse esse trabalho. Coincidiu que no fim do ano houve uma reforma nos serviços de inspeção escolar e então desapareceu essa inspetoria regional de Araraquara. Então eu voltei aí para o ginásio da Vila Xavier. Aí eu fiquei 2 a 3 anos dirigindo a escola, nessa altura já com professores efetivos, titulares de cargo, um pessoal de primeira linha no magistério, formou-se um corpo docente de escola. O ginásio da Vila Xavier naquele tempo era procurado por alunos da cidade inteira, porque existia o IEBA e o outro ginásio do estado era o nosso, da Vila Xavier, né? Então, e havia, sem que a gente provocasse, os alunos formavam assim uma certa rivalidade também com os alunos do IEBA. Então, em casos de competição esportiva, em casos de desfile, eles se esmeravam para bater no IEBA, sabe? E então isso foi interessante a ver essa movimentação, mas tudo isso mostrava assim já o apego que os alunos tinham a essa escola relativamente nova. Depois dessa supressão, uns meses depois eu fui chamado pelo inspetor regional de São Carlos aí para participar como inspetor do setor aqui de Araraquara. Trabalhei nessa situação até 1970 e no início de 70 aí eu recebi o convite
do então diretor-geral do Departamento de Educação, professor José Mário Pires Azenha, um grande mestre na educação brasileira, que me falou, me deu notícia da criação das delegacias do ensino secundário normal, que não existiam. Existia só a delegacia do ensino primário, né? Então, ele me convidou e eu fui o primeiro delegado de ensino secundário normal de Araraquara. Nessa situação, eu trabalhei de 1970 até 1975 e outras modificações que foram feitas por decorrência dessa lei. O IEBA, segundo a orientação da época, passou a ser a única escola secundária que tinha o curso colegial, mas foi um momento bastante agitado, quando se deu a chamada redistribuição da rede física, em que a orientação era para que os alunos ficassem próximos das suas residências, né? Então, como toda a rede escolar cresceu sem qualquer diretriz nesse sentido, aluno de qualquer ponto da cidade matriculava-se na escola que queria. Isso deu assim uma desorganização. Foi assim um tempo bastante difícil, de muita dificuldade, você mexendo com pessoas, professoras antigas das escolas. Elas foram reclassificadas e precisaram ser remanejadas para outras escolas. No início de 77, eu fui chamado pelo Dr. José Bonifácio Coutinho Nogueira, que era o secretário da Educação, e ele me convidou para assumir a Delegacia de Ensino de Araraquara. Musiarte é um movimento do Colégio Progresso que reúne alunos, professores, funcionários, ex-alunos, professores e ex-funcionários, um grupo maravilhoso que coloca a voz numa somatória para escrever lindas páginas musicais. Nesse mês, Musiarte do Progresso com a regência do professor Luiz Piquera. Todo mundo ficou feliz com esta performance. Pelo que se vê e ouve, já dá para perceber que não é um coral comum. A apresentação do projeto Musiarte do Colégio Progresso surpreendeu mais uma vez. É uma maravilha, eu gosto do trabalho dele, muito bom. Maravilhoso, muito bom. O novo espetáculo do grupo é um olhar e um ouvir para elementos que compõem a cultura brasileira. Músicas indígenas, cantos escravos e nossas mais conhecidas canções fizeram parte da apresentação. O Musiarte inicialmente começou como um projeto para alunos. E com o passar do tempo, ele foi agregando os pais, professores e funcionários. E isso se tornou uma forma de um encontro de toda essa comunidade da escola, do Colégio Progresso, para uma vivência artística. E essa vivência é muito rica, porque todos colaboram, todos trazem elementos, todos falam, todos ouvem. E assim a gente vai construindo essa nossa caminhada. No caso recente, o nosso trabalho foi o aboio, que nós apresentamos hoje. O Musiarte é formado por alunos, pais, professores e funcionários do Colégio Progresso. Com encontros semanais, o grupo estuda, desenvolve um repertório onde os elementos técnicos da linguagem musical são enriquecidos com reflexões de cunho sociológico, estético, filosófico e até poético. Esse projeto vem sendo desenvolvido já há 8 anos aqui no colégio. Ele se incorporou, ganhando a presença de alunos, pais, professores, funcionários. E é muito bonito o trabalho desenvolvido, porque além de ensaiar, tem todo um contexto que eles estudam, refletem, vivenciam para depois nos trazer o espetáculo. Então, na verdade, o espetáculo é fruto de um trabalho muito grande anterior,
que ajuda a ir crescendo a coletividade e com isso a cultura de uma forma geral. Os alunos cada vez mais aderem ao projeto e quem começa não quer mais parar. Por que você decidiu entrar pro grupo? Bom, porque é importante, assim, todo mundo conviver junto, com a família e tudo mais. Agora, como é que é os ensaios, como é que é essa convivência com esse pessoal? O que você sente quando você vem ensaiar no Museais? Bom, eu sinto assim, sabe, às vezes eu sinto ansiedade, outras eu sinto nervoso, mas aí, quando o maestro ensina tudo mais, aí eu fico mais relaxada, assim, sabe? Como é que é quando você vê o público aí, quando você sobe no palco? Tipo, no primeiro dia fica nervoso, né, mas eu acostumei já. Você acha que você melhora na escola também? Acho. A apresentação aconteceu no auditório do Colégio Progresso. Os 220 lugares foram poucos para tanto interesse. Com razão, a cada apresentação a emoção tomava conta da plateia. Mais uma vez, muito obrigado a gente boa, aos companheiros da TV Ara, sobre esse material colhido no anfiteatro do Colégio Progresso. O professor Dinardi, quando do exercício de delegado de ensino, ele priorizou o civismo. E é claro que isto merece sempre, ou deveria até merecer sempre, atenção especial dos nossos educadores. Foi sempre uma preocupação minha, Polese, de dar assim uma ênfase tão grande quanto possível nas atividades cívicas da escola, né? Sempre isso eu fiz lá em Viradouro, fiz em Bebedouro, e aqui no âmbito mais assim distribuído pela cidade toda, não foi fácil a gente arranjar uma ideia para fazer alguma coisa de importante. Eu queria colocar um pouquinho a sua vida profissional de lado, professor Dinardi, e queria que falasse a respeito da sua esposa, a Maria Helena, que lhe deu 3 filhos. Como conheceu? Onde foi? Conta pra gente. Eu encontrei a Maria Helena na vida, ela sentada no banquinho escolar e eu professor. Nesse tempo eu estava em Bebedouro, porque o primeiro concurso de professor eu escolhi Bebedouro e lecionava para o ensino normal. E uma das alunas era a Maria Helena, né? Mas lá só nos conhecemos, só tivemos um relacionamento professor-aluno, né? E sem mais delongas. Mas assim já travamos o conhecimento, né? E mais tarde, em Bebedouro eu trabalhei como professor e depois eu fui vice-diretor da escola. Depois de uns 3, 4 anos de atividade como vice-diretor, aí me passaram quase que obrigado a ir dirigir o ginásio de Viradouro, que é pertinho de Bebedouro, eram 20 quilômetros. E então, começando a trabalhar em Viradouro, né, aí estreitamos o nosso relacionamento e passamos por as fases preparatórias todas, né, noivado, e acabei me casando com a Maria Helena em Viradouro. São 3 filhos. A Rita de Cássia atualmente mora em Araçatuba, é casada com o doutor Wilson Jansante Marçal Vieira, que é filho de um conhecido ex-prefeito de Araraquara. Ele é médico e foram morar em Araçatuba. E depois 2 homens. O segundo é o Júnior, é engenheiro civil. O terceiro é o Carlos Magno, que está morando em São Paulo já há muitos anos e trabalhou em alguns órgãos da imprensa. Os 2 netos são os filhos da Rita de Cássia e do Wilson, né? E hoje, para minha felicidade e orgulho, os 2 são médicos formados. Nós estamos com o protagonista da história, focalizando o professor José Guilherme Dinardi.
E agora, chega um momento muito especial. Nós batemos a porta do coração. É hora de saudade. Saudade de quem passou e deixou belos capítulos. Um espaço para o professor Joaquim Pinto Machado Júnior, o professor Machadinho, e a sua esposa Eunice. O casal que deixou muita saudade, somando-se à grande lacuna deixada por sua filha Alex. E o professor Machadinho e a sua esposa estão aí na foto com o atual reitor da Uniara, o professor Dr. Luiz Felipe Cabral Mauro, e o Antônio Moda Francisco Filho, o Tony. Muita saudade, professor Machadinho. Alex, um grande abraço de todos nós. Eu gostaria de aproveitar a presença do professor Dinardi, ele que é o nosso protagonista, o protagonista da história da Morada do Sol, para indagar. Ele, enquanto filho de ferroviário, o que acha desse movimento que foi encetado na região central pelo deputado Massafera e com o apoio do governador Alckmin, visando resgatar as nossas ferrovias? Um bom prenúncio, né? Suponho que tudo isso para acontecer levaria ainda alguns anos, mas eu acho que será uma grande conquista para toda a sociedade se isso puder realmente ser posto em prática, não é? Porque a gente que foi criado à beira da estrada de ferro, né? A gente via quanto de útil, de confortável isso proporcionava a todos, né? E a gente almejaria que isso voltasse a ser realidade. Eu queria aproveitar e falar para o professor Dinardi. Professor, que mensagem poderia ser elaborada para os nossos jovens? A mensagem que eu acho que caberia bem aos jovens é que eles não percam esse período tão bonito da juventude fugindo do seu preparo para as responsabilidades que vão assumir mais tarde. Então, todo o tempo que esse jovem puder dispensar para os estudos, dedicação à sua responsabilidade, que é estudar, o respeito aos seus semelhantes em todos os aspectos, a partir do pai, da mãe e de todos os semelhantes, eu acho que é o caminho que seria ideal, que seria posto como grande meta da juventude atual. Professor José Guilherme Dinardi, como protagonista da história, assinando no sol, o núcleo do astro-rei, a estrela de quinta grandeza. Olha, professor, sem esforço, eu poderia dizer, você foi uma grande estrela da educação de Araraquara. E continua brilhando, tanto que está fazendo uma autobiografia que nós estamos ansiosos por conhecê-la. Professor José Guilherme Dinardi, delegado de ensino, participando desta empreitada do JA na TV Ara. Protagonista da história, um programa que visa mostrar a centenas, a milhares de jovens, as famílias da microrregião de Araraquara, como se pensa, como se age, como se trabalha para o futuro com responsabilidade social. Muito obrigado, professor Dinardi, pelos exemplos dignificantes. E ao agradecer ao professor, porque ele foi o protagonista e aceitou dividir toda essa experiência com milhares de telespectadores, nós gostaríamos de agradecer a Deus, o Senhor dos Senhores, que nos propicia mostrar para muita gente que dá para pensar, dá para mentalizar, porque realizar vai ser possível e Deus abençoa quem trabalha. Então, estudando, trabalhando, lutando, vencendo desafios, nós vamos em frente.
Obrigado, Senhor, por estarmos aqui fazendo esse trabalho com a sua bênção. Obrigado mesmo.